Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje daremos continuidade à nossa leitura do livro de Êxodo, no capítulo 12, tá? No 12º capítulo. Antes disso, vamos fazer uma oração em reverência à palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse dia, o dia que o Senhor fez para que possamos te adorar. Deus, nós te exaltamos, nós te louvamos, te glorificamos pelo teu poder. Te damos graças, Senhor, em tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor vier a fazer através da tua palavra, que o Senhor encontre, Senhor, espaço, que o Senhor encontre, Senhor, um coração quebrantado, um coração aberto, para que possa fluir a tua vontade através da tua palavra. Eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu te peço perdão, ó Pai, porque eu não sou digna. Mas o Senhor, ó Pai, colocou em meu coração para que eu possa fazer aqui esse desafio dos 40 dias de leitura do livro de Êxodo. E aqui estou, ó Pai, para que a tua palavra seja lida e ela possa encontrar, Senhor, no coração de algum sedento ou alguma sedenta, repouso e assim fazer o que apraz a tua vontade. Assim eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, antes da gente começar o 12, eu vou permear um pouquinho em torno de tudo que a gente leu até aqui, né? Nós vemos a misericórdia e a bondade de Deus para com o povo, não só o povo que clamava a ele, mas também ao povo egípcio que não o conhecia ainda como um Deus supremo, como um Deus poderoso, como um Deus criador de todas as coisas e sabedor de todas as coisas, inclusive aquilo que o homem guarda em seu coração. Então, Deus deu todas as oportunidades para Faraó se arrepender, para Faraó realmente se curvar diante dele e reconhecê-lo como o único Deus acima de todos os deuses. Porém, ele continuou com o coração duro, cheio de orgulho, cheio de vontades próprias e, infelizmente, foi até a última sentença onde Deus disse: então, a partir de hoje, Faraó vos deixará ir, porque eu exterminarei da casa de Faraó, dos seus servos e até dos animais todos os primogênitos. Então, vamos começar a leitura do 12º capítulo para ver de que forma que essa história, essa narrativa vai nos ensinar os próximos passos, tá bom? Aqui vai falar sobre a Páscoa, né? Aqui começa realmente uma simbologia do que é a Páscoa, do que é a verdadeira Páscoa, em detrimento a todas as outras festividades que ocorrem até os dias de hoje. Veremos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Opa, então cada um tinha um cordeiro e Deus pediu para que esse povo reservasse esse cordeiro, ok? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro com o cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras. Então, aqui no 5º versículo, Deus ressalta que pode ser um cordeiro ou um cabrito, porém sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Também tinha um horário do sacrifício, ó, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, ou seja, nos umbrais das portas, né? Nas casas em que o comerem. Então, para deixar bem especificado aqui, eles iriam separar um cabrito ou um cordeiro, iria imolar esse cabrito, né, ou esse cordeiro, tiraria do sangue e passaria nas portas da onde esse cordeiro foi ali servido, né? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as fissuras. Versículo 10. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, vão lá, se arruma, todo mundo de calçado, todo mundo com os lombos cingidos, né? Assim, vós comereis dessa Páscoa apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga e mortandade quando eu feri a terra do Egito. Ou seja, onde Deus sinalizou, pediu para sinalizar com o sangue do cordeiro, ele iria passar. Onde ele visse o sangue, não haveria o quê? Mortandade. Ali não haveria morte de nenhum primogênito. Porém, a casa que não tivesse o sinal do sangue do cordeiro, ali haveria morte. E esse dia vos será por memória de celebrá-los por festa ao Senhor. Nas vossas congregações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Essa é a simbologia da Páscoa. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá esta convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Ou seja, tanto quanto os que foram, né, porque Deus já viu que iriam estrangeiro com o povo de Israel. Então, Deus aqui estava colocando alguns estatutos de alianças para com o seu povo.
Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomais vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai o molho de isopor e molhai no sangue que estiverdes na bacia e lançai na verga, né, ou seja, nos umbrais das portas e de ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia na porta da sua casa até amanhã. Então, Moisés foi lá e começou a passar as recomendações para o povo, né? Chamou os anciãos, chamou para que pudesse estar passando as instruções ali para o povo. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue nos umbrais da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Esse aqui é um Deus justo. Isso é um Deus de amor. É esse o Deus que nós servimos. Um Deus que faz justiça de acordo o que ele determina, assim ele faz em favor do seu povo, para livrar o povo da escravidão. Então ele foi até as últimas consequências, né? Ele fez de tudo com a tua misericórdia para livrar o povo de Israel no diálogo, na palavra, né? No convencimento, né? E nada se resolvia até que Deus teve que realmente agir com sangue. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Então, se você puder ir marcando a sua Bíblia aí, em tudo que você vê nessa questão de estatuto para sempre, né, você vai entendendo melhor a Bíblia no seu contexto por completo, né, o porquê desse conflito todo, o porquê dessa justiça de Deus em torno de um povo que estava sendo escravizado. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Olha, então, quando seu filhinho, sua filhinha chegar e perguntar assim, vem cá, o que é a Páscoa? Como é? Que culto é esse? Como que se celebra a Páscoa? Então, gente, vamos pegar essa história aqui, é uma dica, é um conselho, é algo que eu estou aqui lendo, né, e refletindo e tenho aprendido muito em relação a isso. Então, assim se celebra a Páscoa. Esse aqui é um culto que celebramos para lembrar do tempo que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Versículo 27. Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até o que se assentava em seu trono, ao primogênito do cativeiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Isso é um pré-resumo de todo o Êxodo, que a gente vai ler até o 13º aqui, para complementar o 12º, tá? Então, esse aqui é um primeiro resumo, que está como se fosse em parênteses, tá bom? Aí, embaixo vem assim, olha, o Êxodo. Então, chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, levantai-vos,
saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também, a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque dizia: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas assadeiras, ataram em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vaso de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes despojos aos egípcios. Então, o povo do Egito ficou tão assustado, que começou a expulsar o povo, dizendo: vai embora, vão embora, porque é gente que vai morrer. E quando o povo hebreu começou a pedir os vasos de ouro, de prata, como Deus havia falado para o povo pedir, eles começaram a pedir esses pertences aos egípcios. E eles foram dando, né, se dispondo daquilo para que os hebreus pudessem ir embora mais rápido possível. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil homens a pé, somente os varões, sem contar meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vaca, e uma grande multidão de gado. Versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Gente, todo esse povo, desse tempo todo no Egito, eles representavam a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa de dar filhos a Abraão e dar filhos em termos de nação. Agora no 42. Esta noite guardará o Senhor, porque nela os retirou do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve se guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que houvesse circuncidado, então comerá dela. Lembra da circuncisão? A circuncisão, na linguagem de hoje, é como se fosse assim, olha, a pessoa, né, levantou a mão lá em público e aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, ele é da congregação, ele faz parte da congregação e ele mesmo ele já faz também parte da Santa Ceia, enfim. São as alianças aqui que Deus foi fazendo com o povo durante esse trajeto aqui da retirada do Egito. E foram estrangeiros, foram egípcios com eles, né? E esse povo, eles, uma vez que eles se tornassem circuncidado, então passaria a ser naturalizado hebreu. Gente, isso aqui é muito importante para a gente. É uma parte da história que nos diz assim, que nos inclui de forma não só pela fé, mas aqui são documentos. A Bíblia é uma palavra do Senhor, a Bíblia é um documento, né? É um livro universal, mais lido e mais atualizado. Então, isso aqui é uma referência de nós, como filhos de Deus, a partir da promessa que ele deu e que ele fez a Abraão. Olha que interessante. Aí vem lá no 45, ó, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor,
seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. Ó, o incircunciso é aquele que fala: não, eu não acredito nisso, eu não aceito isso, eu não. Sabe? O que não compactua da mesma fé, dos mesmos princípios e dos mesmos valores. Então, aqui, uma vez que for circuncidado todo macho, ele se torna natural, ou seja, ele se torna filho, né? Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E a Arão assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Ufa! Gente, dá até um alívio. Eu leio assim, eu realmente, eu começo a pensar na história, na dor do povo, na escravidão, são nossas dores, de uma certa forma, naquilo que a gente pensa, mas cada um no seu tempo, cada um dentro daquilo que a lei naquele tempo exigia, né? E é maravilhoso quando você lê a palavra de Deus e você começa a permear, entrar em alguns viés que você sente esse alívio, né? O alívio do peso saindo, da liberdade, do que Deus fez por amor ao seu povo. Tirou da terra da escravidão, da terra do Egito. E aí o 13º capítulo fica para o próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, que Deus os abençoe. E agora vocês já sabem o sentido real da Páscoa, tá bom? Um excelente domingo. Tchau, tchau.